Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. Josué 1, do verso 1 ao verso 6, mensagem da noite, de olho nas promessas de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Se prepara para ter a tua vida mudada nessa noite, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra de Deus. Lamento muito, temos um número bom de pessoas, mas lamento os que poderiam vir, que não estão estudando, que não estão trabalhando e não vieram, porque vão perder algo que pode marcar a vida deles. Mas vamos lá, de olho nas promessas de Deus. Indiscutivelmente, depois de termos o perdão dos nossos pecados, depois de aceitarmos a Jesus, de termos os perdões dos nossos pecados, de sermos lavados e remidos no sangue do Cordeiro e sabermos que vamos para a eternidade na glória, depois disso tudo, indiscutivelmente, uma das coisas que mais motivam, que mais agitam a nossa vida espiritual, indiscutivelmente é esperar em Deus o cumprimento das promessas que Ele tem nos feito para desfrutarmos nesta terra. Nesta terra. Por quê? Porque aceitamos a Jesus, fomos perdoados, fomos lavados e remidos no sangue. Depois de nós entendemos que tem algo espiritual e eterno aguardando por nós, não tem nada que nos motive e nos incentive tanto quanto esperar cumprir-se nos nossos dias, na nossa vida, as promessas que Deus tem nos feito. Nós temos aqui, nessa noite, promessas de cura, promessas de libertação, promessas de transformação, promessas de casa própria, promessas de condução própria, promessas de esposa própria, promessa de esposo próprio, porque tem gente que não tem esposa própria, não é verdade? Então nós temos aqui promessas maravilhosas, e isso motiva a nossa vida. Já percebeu? Isso dá agitação na nossa vida espiritual, esperar o cumprimento dessas promessas. E eu tenho duas coisas que eu gosto muito de ministrar. Primeiro é ministrar contra o pecado, porque não tem como sermos salvos e continuarmos bem se ficarmos no pecado. E segundo é ensinar, eu gosto muito disso, é ensinar o povo de Deus como conquistar, receber o que Deus prometeu para nós. Então é isso que nós vamos fazer nessa noite. Eu quero ser um instrumento na mão de Deus para mostrar para você como é que você vai receber as promessas que o Senhor tem na sua vida, as promessas que Ele deixou declarado nas Escrituras. E nós vamos falar sobre 5 pontos para você ter um entendimento amplo sobre o que é as promessas de Deus. 5 pontos para você ter um entendimento amplo sobre o que é as promessas de Deus e como receber as promessas de Deus. Tá bom? Quem está preparado para aprender, diga amém. Amém. Primeiro, o que são as promessas de Deus? Posso crer em minha vida, né? As promessas sendo liberadas sobre mim. Agora, o que são essas promessas de Deus? Aqui Deus está falando para Josué:
Josué, você, líder do povo, vai fazer o povo atravessar o Jordão e entrar na terra, olha aqui, olha que interessante, na terra que eu prometi. Essa era uma das promessas, entrar numa terra muito próspera. Agora o que eu quero sintetizar aqui é o seguinte, ponto número 1, toda vez que nós falarmos, ou você ouvir alguém falar de promessas de Deus para nós nessa terra, nessa vida, significa que as promessas são vivermos o melhor de Deus nesta terra. Isso são as promessas. Aqui Deus estava falando, Josué, você vai entrar lá tem uma terra muito próspera. Essa é minha promessa para você, viver o melhor nesta terra. Então, ponto número 1, o entendimento que você tem que ter sobre as promessas de Deus é: as promessas de Deus são para que eu viva o melhor dele nessa terra. Duas coisas eu quero ressaltar. A primeira eu já ensinei vocês, mas vale a pena a repetição, porque segundo a psicologia humana, o ser humano precisa ouvir pelo menos 7 vezes uma mesma coisa interessante para que o cérebro possa dizer: captei, entendi. Então eu já ensinei vocês aqui, mas vou só repetir uma frase. João 10:10, extremamente conhecido, disse Jesus: o ladrão não vem a não ser senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Meu irmão, esse termo em abundância no original do grego koiné, que foi aonde ele foi escrito primeiramente, não fala abundância. Lá diz: mas eu vim para que vocês tenham vida e desfrutem do melhor desta vida. Aí no linguajar, para trazer para o brasileiro, do latim para o brasileiro depois, aí eles colocaram vida em abundância. Mas lá no original Jesus diz: eu vim para que vocês desfrutem do melhor desta vida, não só no que há por vir, mas desta vida. E eu uno esse verso com Malaquias 3:18: e haverá diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Essa diferença não é só assim que você sente paz e alegria, não. Essa diferença que está se referindo no contexto de Malaquias 3, está se referindo a: as pessoas perceberão em todas as áreas da sua vida que há diferença entre você que serve a Deus e naquele que não serve a Deus. Só que por falta de conhecimento, nós temos muitos cristãos que vivem apertado que nem vive o macumbeiro. A pessoa que não conhece a Jesus ou que tem alguma outra religião errada, passa um monte de apuros, e o cristão também passa um monte de apuros, que não deveria passar certos tipos de apuros se ele entendesse mais da palavra de Deus. Então a promessa de Deus é o melhor de Deus para nós vivermos nessa terra. Agora escute só uma coisa, eu vou recapitular que é importante. No capítulo 1, nunca mais esqueça isso na sua vida, pelo amor de Deus. No capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, Deus faz o projeto para a raça humana. A ideia era o homem ligado a Deus, vivendo numa casa maravilhosa, num lugar frutífero, num lugar onde havia paz, numa casa linda. No capítulo 3, o homem cai. Do capítulo 4 de Gênesis até a ressurreição de Cristo, Deus vem refazendo o projeto. A ideia era, primeiro, o homem tem que voltar para Deus. Afinal de contas, 2 Coríntios 5,18 diz: através de Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Ou seja, com a morte e ressurreição de Cristo, o homem volta para Deus. Mas não acabou aí não, tem a segunda parte. Qual é a segunda parte? A segunda parte é: o homem volta ao projeto inicial. E qual é o projeto inicial? O melhor dessa terra é para quem crê no Senhor. O melhor dessa terra para quem crê. Lembra que eu falei? Ele levou 1 dia para fazer Adão e Eva e 3 dias para fazer a casa que eles... Gente, pensa comigo. Tão poderoso como Deus é, ele poderia fazer o inverso, fazer a casa onde o homem, a terra em 1 dia e levar 3 dias fazendo o homem, hoje um pouquinho mais. Não, ele fez o inverso por quê? Para mostrar: olha, eu quero que vocês tenham, para começar, o melhor da terra.
Para começar sobre a ideia do melhor da terra, eu quero que vocês tenham casas maravilhosas. Então, a partir do momento que você volta para Deus, que você reconcilia-se com o Senhor, você volta ao projeto inicial. Por isso que em Deuteronômio capítulo 8, em casa você leia, o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Aí sabe o que Deus falou para Moisés falar para o povo? Moisés, vocês quando entrarem na terra que eu prometi, olha que extraordinário que vocês estão ouvindo. Em casa você lê, senão você perde o ensino. Deuteronômio 8. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus te prometeu, vocês vão habitar em maravilhosas casas. Eu vou multiplicar o ouro e a prata de vocês. Só uma coisa eu quero, verso 17 e 18: não esqueça que foi o Senhor que te deu todas essas coisas. Deus falando assim: ei, vocês vão morar não é em casebre não. Vocês não vão viver a vida toda passando necessidade, vivendo de aluguel não. Não, vocês vão morar em casas maravilhosas, porque é o meu projeto que eu tenho para vocês desde o começo. Aí, como eu disse, Deus vem refazendo o projeto para trazer o homem de volta para Deus. Aí começa com Noé, porque aqui veio a época do dilúvio, aí vem a época de Noé. Noé desce da arca, e vai ler a Bíblia para você ver. Noé refaz tudo e é extremamente próspero. Veio a época de Abraão. Queridos, Abraão é extremamente próspero. Vai ler a Bíblia. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, diz o apóstolo Paulo: olha, lá no Antigo Testamento, Deus falou para Abraão: Abraão, a sua descendência vai dominar sobre a terra e vai viver o melhor da terra. Aí o Paulo diz: porém, queridos, essa descendência, ela se renova em Cristo Jesus. O livro de Gálatas fala tudo sobre isso. Se renova em Cristo Jesus. Ou seja, quem aceitou a Jesus, agora é participante da promessa feita a Abraão, e nós somos co-herdeiros com Isaac. Vamos dominar sobre a terra e vamos viver o melhor da terra, como o Senhor prometeu lá atrás. Está lá em Gálatas. Mas vamos mais, estamos só começando, vamos aí. Estou fazendo você ficar de olho nas promessas. Aí o que acontece? Abraão gera Isaac. Rapaz, o Isaac chegou numa terra que o povo plantava, não dava nada. Diz Gênesis capítulo 16 que Isaac plantou, e porque Deus era com ele, ele colhia 100 por 1, e ficou muito próspero. O que Deus está fazendo através de Noé, através de Abraão, através de Isaac? Tornando eles prósperos. Porque o que Deus está fazendo? Refazendo o projeto para trazer o homem de volta para viver o melhor de Deus nessa terra. Vem Isaac e gera Jacó. Nós já lemos sobre Jacó, o quanto ele prosperou, e assim por diante. Mas vamos parar por aqui, senão a gente vai se estender muito só no primeiro tópico. Então, o primeiro ponto: as promessas de Deus para nós se resume em vivermos o melhor de Deus ainda nesta terra. Calçar bem, beber bem, comer bem, morar bem, desfrutar do melhor. Não estou ensinando que vocês sejam ambiciosos, não estou ensinando que vocês coloquem Deus na parede e digam: você é obrigado a dar. Não, eu estou, pelo contrário, apenas ensinando você a entender que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu para conquistar muitas coisas para nós. É muito bonito as pessoas dizerem assim: eu só quero Jesus, eu quero Jesus acima de tudo, e eu só quero Jesus. Tá bonito, tá bonito. Só que tem uma coisa: quando uma pessoa fala Senhor, eu só quero o Senhor, é como se Jesus olhasse e falasse: ei, peraí, você tem que me querer, mas querer o que eu conquistei para você também. Porque senão você vai acabar invalidando o sofrimento que eu tive na cruz. Porque eu sofri na cruz não só para te resgatar da perdição, mas também para te dar o melhor. Porque ele venceu o pecado na cruz, ele venceu a morte na cruz, ele venceu as enfermidades na cruz, ele venceu a miséria na cruz. Então, meu irmão, sabe o que você tem que fazer? Eu quero Jesus acima de tudo, mas eu quero tudo que ele ganhou para mim. Eu quero tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança.
Não é assim? Senhor, eu quero o Senhor acima de tudo, mas eu não sou bobo não. Eu quero uma casa boa para morar também. Eu quero ter condição de ter uma vida próspera, não porque eu mereça, mas porque foi o Senhor que declarou que seria assim. Foi o Senhor que declarou que seria assim. Aí é como se Jesus olhar do céu e fazer assim para você. Exato. Agora você está entendendo. Agora você está entendendo. Quem entendeu até aqui, diga amém. Segundo ponto. As promessas de Deus, a partir do momento que são o entendimento de que é para nós vivermos o melhor nessa terra, o segundo ponto é como receber essas promessas. Aonde elas estão? Estão nas Escrituras. O que nós temos que fazer? Espiar as promessas. Diga espiar. Meu irmão, no capítulo 2, no capítulo 1, Deus fala para Josué, ó, você vai entrar na terra prometida com esse povo. No capítulo 2, Josué pega 2 homens e diz assim: vão até Jericó, que seria a primeira cidade para eles dominarem. Vão até Jericó e espiem a terra prometida. Olha que revelação interessante. Espiem a terra prometida. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Vão observar. Eu quero que vocês 2 vão espiar a promessa que Deus nos deu, para ver como nós vamos conquistar. Tem 2 formas diretas de você espiar as promessas de Deus. Lá, aqui em Josué 2, eles foram espiar a terra fisicamente. Mas espiritualmente, dentro da revelação, a promessa está aqui, ó. Aqui na Bíblia está a sua promessa. Aqui está o melhor de Deus para nós na terra. Tudo que o homem precisa para ser próspero no emprego, para ter uma família abençoada, um casamento protegido, para ter a sua vida ministerial em sucesso, a tua vida espiritual em sucesso, tudo que nós precisamos está aqui. E o que nós temos que fazer? Espiar. Espiar, que nem Josué mandou espiar a promessa para receber. Nós temos que espiar a promessa para recebermos. Vai lá, disse Josué, vocês 2 espiem a promessa, porque nós precisamos recebê-la. Primeira forma de espiarmos a promessa. As promessas de Deus são reveladas a nós quando nós espiamos através da leitura. Quando você está lendo a Bíblia e Deus revela algo ao seu coração. Por exemplo, você está lendo o Salmo 112, verso 3. Você está lá lendo o Salmo, aparentemente apenas lendo para adquirir conhecimento. Mas quando você chega no verso 3, diz assim, Salmo 112, 3. Riquezas e fazendas. Essa fazendas é uma expressão de prosperidade. Não exatamente que você vai ter uma fazenda, mas é uma expressão de grande prosperidade. Riquezas e fazendas, ei, dobra atenção, haverá na vida de quem teme a Deus. Você viu que nós cantamos? Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim. Aonde está a promessa? Aqui, ó. Está aqui, ó. Riquezas e fazendas vai haver na vida de quem teme a Deus. Aí o que você faz? Opa, peraí, Deus falou comigo. Deus está dizendo, eu estou espiando as promessas e acabei de achar uma promessa onde Deus está dizendo que se eu temer Ele, riqueza e grande prosperidade haverá na minha vida. O que você faz? Você para a leitura e você interage com uma oração. Sabe o que você está fazendo? João capítulo 6, 63. Porque a palavra do Senhor é vida e espírito. Você está interagindo com o espírito que flui da palavra revelada. Você está interagindo com o espírito que flui, Espírito Santo que flui da palavra revelada quando você está lendo. Senhor, aqui está dizendo que se eu temer, que é respeitar, eu respeitar ao Senhor, eu vou viver muita prosperidade na terra. É o Senhor que está prometendo. Pai, então eu recebo essa prosperidade em nome de Jesus. E se tem algo que eu não estou te respeitando ou te honrando, me revele, porque eu quero consertar, porque eu quero receber o que o Senhor está prometendo aqui. O segredo do cristão não está no quanto você lê a Bíblia, mas no quanto você interage com ela em oração para receber o que Deus está falando. Eu vou repetir que isso muda a vida das pessoas. O segredo da vida cristã não está em quanto você lê a Bíblia.
mas o quanto você interage com ela à medida que Deus se revela a você. Até hoje eu tenho esse costume. Quando eu estou ouvindo a Bíblia em áudio e alguma coisa se revela a mim, eu dou pause e eu oro. Às vezes em 40 minutos de leitura, acaba que Deus se revela 3, 4 promessas para mim. Aí eu paro e oro 3, 4 vezes. Nada de oração cumprida, que também não é essa a intenção, mas uma oração preciosa que tem a ver com o que Deus mostrou. Só que nós sabemos muito bem que às vezes, ou melhor, às vezes não, que leva um certo tempo até nós adquirirmos maturidade espiritual, para quando nós estivermos lendo a Bíblia, podermos entender e recebermos as promessas. Nós sabemos que é assim. Tem muita gente que está um tempo na igreja e ainda lê e ainda diz o quê? Eu não consigo entender, não é assim? Então, como é que as promessas se revelam para essas pessoas? Através delas serem ministradas por outros, que nem nós estamos ministrando aqui. Ou seja, você espia a promessa de Deus quando você está lendo a Bíblia, e você espia as promessas de Deus quando você está sendo ministrado, que nem você está sendo agora. Por isso, meu irmão, que você ganha muito mais vindo para a igreja todos os cultos que você puder, a não ser que você tenha que trabalhar ou estudar. Se não tiver que trabalhar ou estudar, venha para o culto, porque você vai espiar as promessas. O ministro da palavra vai ensinar o que é teu por direito. O ministro da palavra vai ensinar o que Deus ganhou para você através de Jesus e que você ainda não entendeu. Olha só isso aqui, Atos capítulo 8. Filipe estava andando de cavalo e o Espírito Santo falou para ele: corre até aquele carro lá de cavalos, que era uma carroça. Aí ele chega lá, tinha um homem lendo o livro de Isaías, está lá em Atos 8. Aí o Filipe pega no cavalo assim, vai do lado da carroça e diz: você entende o que está lendo? Aí o rapaz diz, verso 30: como entenderei se não tiver alguém que me ensine? Por isso que existem ministros, por isso que existem pessoas para ensinar a palavra, porque nem todo mundo tem condição de ler e entender, mas Deus quer que eles recebam. Deus não quer que eles deixem de receber ou fiquem para trás de outros, porque eles ainda não estão conseguindo entender a Bíblia. Deus quer o quê? Que eles venham para a casa do Senhor para aprender, para que eles possam espiar e receber as promessas. Quando o povo estava saindo dos cativeiros da Síria e da Babilônia e retornando para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, Neemias capítulo 8 diz que antes deles reconstruírem muralhas, templo, casa, ajuntou o povo de Israel que estavam presos e tinham sido libertos, ajuntou eles na praça, e olha que interessante, gente, eu vibrei com isso aqui, ó. Neemias 8, verso 8 e 9. Então, Esdras e Neemias reconstruíram Jerusalém, né? Esdras lia, interpretava e explicava a palavra para que as pessoas pudessem entender. Ele lia, foi o que eu fiz, eu li esse texto várias vezes, a história de Josué, eu interpretei pelo Espírito Santo e agora estou explicando para que vocês possam entender. O que nós estamos fazendo? Espiando as promessas. Então, meu irmão, não perca mais tempo não. Espie as promessas de Deus, amém? Terceiro ponto importante: as promessas de Deus, para cumprir na nossa vida, nós teremos que pagar um preço. Pastor, peraí, como pagar um preço? Queridos, existem promessas incondicionais. Por exemplo, você crendo ou não crendo, Jesus vai voltar para arrebatar a igreja, não depende de nós. Só que no que se diz respeito às promessas a vivermos o melhor nessa terra, precisa que nós paguemos um preço. Por isso que 3 vezes em Josué capítulo 1 aparece a frase: não te mandei eu, Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Interpreta-se que Josué estava ouvindo Deus, mas de braços cruzados. E Deus queria que ele descruzasse o braço e fizesse o povo atravessar o Jordão. Eles tinham que fazer algo. O que eles tinham que fazer? Atravessar o Jordão.
Eles tinham que lutar pela promessa que Deus deu para eles. É mais ou menos assim, irmãos. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Eu estou aqui e eu ouço uma voz lá na porta dizendo assim: ei, pastor Jorge, tem uma bênção tremenda aqui para você, algo que eu te prometi há 15 anos atrás, quando você se converteu. Agora sai daí e vem aqui na porta pegar a promessa. Sai daí e vem aqui na porta pegar a bênção. O que Deus falou para Josué? Sai do lugar aonde você está, que é um lugar de conforto e comodidade, atravessa o Jordão e entra em Jericó. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que sair daqui e ir até lá. Só que o problema é que quando você sai daqui para ir até lá, você encontra obstáculos na vida. Dobre atenção que aqui tem uma série de revelações profundas. Você encontra obstáculos na vida. Qual era o obstáculo de Israel? O Rio Jordão. E daqui a pouco eu vou te explicar como que era um obstáculo terrível. Aí eles tinham que sair daqui para ir até lá. Meu irmão, os obstáculos que querem impedir você de conquistar as promessas que você tem que lutar e vencer, às vezes é Deus que coloca para exercitar você. Outros obstáculos não é Deus, é o diabo que coloca para tentar impedir você de conquistar, porque ele não quer a tua alegria. Outros obstáculos não é declaradamente Deus e nem tampouco o diabo, são obstáculos naturais. Por exemplo, entre Israel, do lado de cá do Jordão, e Jericó, estava o Jordão. Eles tinham que passar o Jordão. Não foi o diabo que colocou o Jordão lá. O Jordão já existia desde quando Deus fez o mundo. E não foi Deus que colocou aquele Jordão de uma hora para outra para provar Israel. Não, aquilo era uma situação normal da vida. O Jordão já estava ali desde o começo de tudo. Só que o problema, irmão, é que eles eram 2 milhões de pessoas. Como é que vai passar esses 2 milhões de pessoas sem barco, sem navio? Como é que eles iam cruzar o Rio Jordão? Crianças, mulheres, velhos, como é que eles iam cruzar o Rio Jordão? Não tinha como. Então o Rio Jordão se tornou a grande luta para que eles enfrentassem para poder chegar nas promessas. Quem está entendendo, diga amém. E eu sei que você tem promessas, mas está enfrentando lutas para chegar lá. E essa história do Rio Jordão é interessante, que uma vez um capitão da Síria, chamado Naamã, 2 Reis 5, ele estava com lepra. E uma menina falou: vai até o profeta Eliseu, e ele vai te falar algo para você ser curado. Naquela época a lepra discriminava as pessoas, tirava da sociedade e matava aos poucos. Quando ele chegou para falar com o profeta Eliseu, escuta isso. O profeta Eliseu falou, ele nem atendeu, ele mandou o servo falar para o capitão da guarda: manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Lá está o Jordão sendo obstáculo na vida do capitão da Síria. Aqui no texto, o Jordão estava sendo obstáculo na vida de Israel. Anos depois, o Jordão se torna obstáculo na vida do capitão da Síria, Naamã. Ele vai injuriado. Rapaz, tem 2 rios maravilhosos na região da Síria. Esse profeta abilolado e maluco mandou eu mergulhar no Rio Jordão. Só que o Rio Jordão, meu irmão, era um córrego. Era como se fosse um córrego. Era sujo. Está entendendo o mistério? Era extremamente nojento ter que mergulhar no Rio Jordão. Só que aqui tem uma grande revelação. O servo de Naamã, um dos guardas, falou assim: Senhor, qual é o problema? O problema é que eu não vou mergulhar nesse rio nojento, sujo. Esse é o problema. Aí o guarda disse assim: Senhor, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, o Senhor não faria para salvar a tua vida? Faria. Aí o guarda falou: Rei, capitão, que coisa simples, é só mergulhar. Sabe qual é a lição aqui, irmão? Tem uma música do Thales que diz assim, é fácil demais viver em paz, a gente é quem complica tudo. Queridos,
Era só mergulhar, independente de estar sujo, era só mergulhar. Mas o camarada pôs um obstáculo terrível. Sabe o que nós aprendemos aqui? Qual é a outra grande lição? Às vezes, irmão, nós estamos à beira de ganhar uma grande bênção e nós não ganhamos, por quê? Porque nós complicamos o que é simples. Nós complicamos o que é simples. Quem está entendendo, diga amém. Ô, capitão, é simples, pelo amor de Deus, é simples, mergulha e fica curado logo. Não complica o que é simples. Mas sabe qual é a última lição aqui para nós passar para outra parte? O Jordão foi um obstáculo na vida de Naamã. O Naamã só foi curado quando se humilhou. O Naamã só recebeu a promessa quando se humilhou. O que nós aprendemos aqui tem promessas nas nossas vidas que só vão acontecer quando nós nos humilharmos. Tem promessas que só vão acontecer quando nós nos humilharmos para alguém ou para alguma situação. Enquanto permanecermos orgulhosos em não pedir ajuda, ou não pedir perdão, ou não procurar consertar algo que está mal esclarecido, não tem realização de promessa. Tem que fazer que nem Naamã. Não complique o que é simples. É simples. Vá lá, peça perdão e a promessa vem. Vá lá, se humilhe, converse e acerte tudo e a promessa vem. Seja humilde, vai lá e peça a ajuda que você está precisando e Deus vai realizar. Lute pela promessa. Quarto, de olho na promessa, quarto ponto: as promessas vão se cumprir à medida que nós obedecermos. Não tinha como deixar de falar disso. Não tem como falar de receber promessas se não falar de obediência, porque as duas coisas andam juntas. Toda vez que Deus dá promessa na Bíblia, Ele põe uma condição. Promessa: viverás muitos anos nessa vida. Mas aí Ele põe um ponto para obedecer: honra teu pai e tua mãe. Promessa: você vai ser muito próspero. Mas Ele põe um ponto para obediência: seja dizimista e ofertante. Promessa: você vai viver bem. Ponto de obediência: mas feche a boca, não fale demais, porque senão você vai se meter em confusão. Todas as promessas para vivermos o melhor de Deus nessa terra são acompanhadas de um ponto para obedecermos. Sabe o que acontece? Deus chega para Josué. Josué para na frente do Jordão. E agora, pessoal, o que vamos fazer? Vamos buscar a Deus para saber como é que vamos cruzar o Jordão. Porque Deus falou: cruza o Jordão, só não sei como é que nós vamos cruzar esse rio. Sabe o que Deus falou para Josué? Coloca a arca da aliança na frente. A arca simboliza no Antigo Testamento a presença de Deus. Então Deus falou para Josué: coloca a arca centenas de metros na frente, com sacerdotes e levitas. Eles vão na frente e vocês vão atrás. O Josué fez o que? Obedeceu. Diga: obedeceu. O Josué, ele obedeceu. Sabe o que acontece? Na hora que a arca vai e eles pisam na beirada do rio, o rio abre e eles passam a seco. Sabe o que nós aprendemos aqui? Qual é a grande lição? Quando o crente obedece, sempre Deus irá na frente. Quando o crente obedece, vai abrir rio, vai abrir mar. Deus abriu o Mar Vermelho para Israel passar. Deus abriu o Jordão para Israel passar. Deus abriu o Jordão para Elias passar, 2 Reis capítulo 2. Deus abriu o Jordão para o Eliseu voltar, 2 Reis capítulo 2. 3 vezes Deus abre o Jordão e uma vez Deus abre o Mar Vermelho. Talvez você vai dizer assim: pastor, tudo bem, só que faz 3 anos
que a gente não, 3.000 anos, que a gente não ouve falar mais que Deus abriu mar nem rio. Faz 3.000 anos, pastor, nunca mais ouvi Deus falar que abriu mar nem rio. Engano seu. Porque espiritualmente Ele continua abrindo mar e rio para nós passarmos. Sabe aquela vitória que você não tinha como conseguir e literalmente veio do céu para você e até agora você está abobado porque você não tinha como conseguir aquilo? É porque você colocou Deus na frente e Ele abriu o rio para você passar. Vou te dar um exemplo simples e vou para a última parte. Uma irmã da nossa igreja testemunhou lá na nossa igreja esse ano. Ela falou: irmãos, eu tirei carteira de moto e de carro e queria comprar um carro. Quando eu fui orar, Deus falou: eu vou te dar a moto no seu nome. Aí eu comecei a falar: não, senhor, no meu nome não dá, eu tenho restrição. Eu vou dar a moto no seu nome. Irmãos, ela contando, de tanto Deus insistir que ia dar no meu nome, eu falei: o não eu já tenho, eu vou lá correr atrás do sim. Ela foi lá no lugar para fazer o consórcio da moto. Chegou lá e disse o seguinte: olha, vê aí, eu quero tirar a moto no meu nome e tal. Ela tinha olerite para conseguir tudo, mas tinha restrição no nome. Na hora que o rapaz bate no computador, aparece a restrição. Sabe o que o cara falou para ela? O seu nome tem restrição, mas tem um porém. Nós estamos acreditando na tua palavra que a senhora comprou um imóvel comprou um móvel lá para uma pessoa que não pagou e sujou o nome da senhora, só não conseguiu pagar. Nós acreditamos na tua palavra e vamos liberar o consórcio para a senhora. Vamos liberar a moto. Ela saiu com a moto, com a compra da moto, saiu com a motinha. Aí ela contou o testemunho na igreja. Sabe o que eu falei? Irmã, a senhora colocou Deus na frente, Ele abriu o rio, Ele abriu o Jordão e você entrou na promessa. Quem entende, diga amém. Até hoje Ele abre rio e mar para nós passarmos. Quinto e último, as promessas de Deus vão acontecer na nossa vida a maioria delas vão ser de formas surpreendentes. A maioria das promessas que Ele tem para nós vão acontecer de forma surpreendente. Sabe o que é surpresa? Surpresa boa, lógico, né? Surpresa é receber algo que você não espera, no momento que você não imagina, de alguém que você não contava. Em exemplo da mensagem aqui é isso que é surpresa. Um telefonema, uma ligação, um e-mail, um encontro com uma pessoa num determinado local e de repente uma notícia bombástica para você. De repente a realização de uma promessa, de repente a realização de um sonho, de repente o melhor de Deus para você na terra. Quer ver só aonde eu tirei isso pela revelação? Eles atravessam o rio Jordão, param do outro lado e passam alguns dias fazendo algumas coisas que Deus mandou fazer. Depois de alguns dias, chegaram para Josué: Josué, e agora? O que vamos fazer? Ele falou: e agora? Já passamos o Jordão, temos que entrar em Jericó. Aí os homens que espiaram a cidade, me dá aí 7 minutinhos, eu vou terminar, tá? Só 7 minutos. Os homens que espiaram a cidade falaram assim: Josué, Jericó tem 2 muralhas. Tem uma 6 metros de espessura, enormes, mais de 15 metros de altura. Passa 3 metros e tem outra de 4 metros de espessura e 12 metros de altura. Josué é intranspassível, intransponível. Nós queremos saber como é que nós vamos entrar em Jericó, porque o Jordão abriu, agora como é que nós vamos entrar em Jericó? Que é a primeira parte da promessa que Deus nos deu. Eu imagino, lá não fala, mas dá para imaginar Josué pensando assim: eu não sei o que o futuro nos aguarda, mas eu sei que alguma coisa tem. Deus mandou a gente ir até Jericó. Qual é o próximo passo? Passamos o Jordão, vamos até Jericó. Lá Deus vai mostrar o que fazer. Quando Josué está indo pertinho de Jericó, ele viu um homem. Para. Pera aí, quem que é aquele camarada lá? Fiquem aí. Josué, como líder, ele vai lá na frente. Está na continuação da história de Josué. Quando ele chega lá, é um homem que, segundo a teologia, chama-se teofania, ou seja, uma forma de manifestação de Deus
em forma visível. Chama-se teofania. Aquele homem possivelmente era a figura de Jesus. Por quê? Porque Colossenses 1 diz que Deus é invisível e Cristo é a imagem do Deus invisível. Então Deus nós nunca vamos ver, mas Cristo nós vamos ver. Então aquilo possivelmente era uma aparição de Jesus, uma teofania em forma de Cristo. Quando ele chega para esse soldado, para esse homem, ele diz: ei, você é dos nossos ou você é da turma de Jericó? Aí ele diz assim: nem de vocês e nem deles. Eu sou da guarda celestial, eu sou general da guarda celestial, e eu vim para te dizer o que você deve fazer. Sabe qual é a revelação aqui? O Josué não sabia o que esperava ele no futuro, mas quando ele chegou no futuro, Deus já estava lá. Se você não entendeu, meu irmão, eu vou profetizar para você. Põe as duas mãos para receber. Depois que eu terminar a profecia, você fecha a mão, que isso é um ato simbólico de que você recebeu espiritualmente, tá bom? É só um ato simbólico, é um ato profético. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo de fazer investimentos. Não tenha medo de colocar projetos em prática. Sabe por quê? Porque quando você chegar lá no futuro, lá na onde você está com medo, porque muita gente não arrisca porque tem medo. Sabia disso? Quando você chegar no futuro, Deus já vai estar lá te esperando. Recebe no nome de Jesus. Não tenha medo. Eu não consigo, pastor. Eu queria investir na minha casa própria, mas eu tenho medo. Eu queria investir nesse projeto, mas eu tenho medo. Medo do quê? Medo de alguma coisa acontecer, medo de não entrar dinheiro, medo de eu ficar desempregado. Assim diz o Senhor nessa noite: quando você chegar no futuro, eu já vou estar lá te esperando. Já vou estar lá te esperando. Então, igreja, Deus me trouxe aqui para dizer para vocês: não tenha medo. Não tenha medo, porque Ele vai estar te esperando, que nem estava esperando Josué. Vou terminar a mensagem. Os meninos, o pessoal do louvor pode me ajudar. O restante presta atenção, o restante olha para cá. Só o louvor vem aqui. Eu vou te dizer, Josué, o que você vai fazer. É mais ou menos assim. Você não sabia, né, Josué? Surpreso, né? Foi uma surpresa para você, não foi? Porque você chegou no futuro e eu já estava te esperando no futuro. É assim que vão ser as promessas. De surpresa. Josué foi surpreendido. Deus estava lá esperando ele. Deus tem muitas surpresas para nós. Esse ano Deus vai te surpreender como nunca te surpreendeu antes. Recebe que é de Deus, irmão. Esse ano Deus vai te trazer surpresas como Ele nunca te trouxe antes. Se prepara para ter o ano mais repleto de boas surpresas da sua vida. Se prepara para receber telefonemas maravilhosos, e-mails fantásticos, correspondências inesperadas e fantásticas. Se prepara, porque Deus vai te surpreender. Aí ele chega e diz assim: Josué, última lição, irmão, da noite, para nós terminar a mensagem. Vocês vão rodear Jericó 7 vezes, uma vez por dia. No último dia vocês vão rodear 7 vezes. Detalhe, Josué: rodeie em silêncio. Não falem nada. Não gritem nenhuma palavra contra os homens que vão estar nas muralhas de Jericó. Não cantem, não façam nada. Rodeie em silêncio. Aí, irmãos, eu fiquei imaginando Josué pensando assim: Deus é maluco. No bom sentido, viu, gente? Não, Deus é maluco. Eu tive com Moisés e eu dei 40 anos, fiquei dando volta no monte. 40 anos dando volta no monte. Agora nós vamos entrar na promessa e Deus manda a gente ficar rodeando de novo. Ô Deus que gosta de ver o povo ficar rodeando as coisas. 40 anos no monte e agora mais 7 dias ao redor da muralha. Mas sabe qual é a lição? Tem promessas que nós só vamos conquistar na vida se fecharmos a boca.
se não criticarmos ninguém, se não falarmos mal de ninguém, se não nos levantarmos contra aquela situação ou contra aquela pessoa. Quando Deus falar para você, fique quieto, deixa que eu resolvo isso. Não mexe, não tire satisfação, não vá bater boca, não vá tirar satisfação, deixe que eu vou fazer essa muralha de orgulho e soberba cair. Deixe. Será que eu gostaria que você entendesse uma coisa. Davi passou 13 anos sendo perseguido por Saul. Você já imaginou? Pode entrar o louvor para ajudar aí. Você já imaginou o que é passar 13 anos sendo perseguido por um cara que quer te matar? Não é 13 dias não, 13 anos. Mas sabe o que eu quero te dizer? Davi venceu Saul sem falar um dedinho contra Saul. Davi venceu Saul de boca calada. Tem muitas vitórias para você se você calar a boca. Tem muita vitória para você se você levar desaforo para casa. Porque quem não conhece Jesus diz: eu não levo desaforo para casa. Quem conhece Jesus sabe: eu vou ficar quieto e vou levar para casa. Lá eu entrego para Deus, Ele sabe o que faz. Fique em pé, fique em pé, fique em pé. Depois que eles deram todas as voltas, aí Deus falou: agora gritem. Tem hora de calar, tem hora de falar. Tem hora de calar, tem hora de orar. Tem hora de calar, tem hora de gritar. Faz tudo quando Deus falar. Agora, assim, dessa forma. Deus te trouxe aqui para dizer: eu tenho coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Então coloque os olhos nas promessas. Coloque os olhos nas promessas. Você não veio aqui, meu irmão, para passar uma terça-feira de noite chuvosa.